Hoje você vai ouvir o que raramente é dito na imprensa aberta: os bastidores da segurança pública, do poder e do sistema. Para falar sobre isso, trazer com uma experiência absurda de muito tempo na área, nós trouxemos hoje convidado uma pessoa muito especial. Seja muito bem-vindo, nosso amigo e profissional de uma qualidade muito grande, né? Começou no Colégio Militar, depois Polícia Federal, DRE, né? Que é repressão entorpecente, antiterrorismo, antissequestro, trabalhou na Copa do Mundo, tem um currículo de curso muito grande, e principalmente 10 anos na Secretaria de Segurança, inclusive como chefe de gabinete na época do sensacional secretário de Segurança do Rio de Janeiro, talvez o melhor do Brasil, o Dr. Mariano Beltrame. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo Montanha, um amigo e, como eu disse, um profissional da melhor qualidade, que eu conheci na Missão Suporte, inclusive. Ô, João, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de participar aí desse teu novo, né, digamos assim, empreendimento, desenvolvimento, que realmente é muito importante, cara, debater um tema tão difícil como segurança pública, né? E realmente a gente teve a oportunidade, nos conhecemos justamente trabalhando na área de inteligência, eu de um lado, você de outro, né, para praticamente dois órgãos do governo, né? E eu tenho até orgulho de dizer que muito do que a gente fez, muitas operações que a gente desenvolveu lá, se não fosse contando com a ajuda de vocês na área de inteligência, não teríamos tido êxito. Então é um prazer poder estar aqui para debater esse assunto com você, que também é um especialista na área, né? Eu lembro de um ano que eu fiz um levantamento, a gente trabalha em conjunto, né? A gente vai falar aí quando chegar na Missão Suporte, na verdade eu vou deixar para você falar o que era, né? Que o público sabia o que era a Missão Suporte. Trabalho em conjunto, eu lembro que eu tinha um relatório, só não me recordo o ano agora, que a gente tinha feito mais de 50, né? Tinha colaborado para vocês fazerem, mais de 50 prisões de assaltante e sequestrador de banco naquela época, só naquele ano. Então, foi um trabalho de alguns anos. A gente conseguiu bastante êxito trabalhando em conjunto com vocês. Foi. Isso aí realmente Montanha. Foi um marco. Foi Sim, marco. vamos lá. A época vamos muito boa. Sim. O que acontece, né? Você tem aquela tua trajetória, trabalhou também no aeroporto, que eu não falei. A gente vai fatiar isso aí, porque é muito conteúdo interessante, né? Vamos começar pela DRE. Quando você trabalhava na divisão de repressão a entorpecente da Polícia Federal, qual era a tua maior dificuldade? O que você tinha, o que você se deparava? Quando você começou na DRE, que tipo de... Lógico que era tráfico, né? Mas que tipo de crime, de dificuldade? O que te abalava mais? O que te motivava mais? Como é que foi trabalhar numa delegacia da Polícia Federal de repressão a entorpecente? Praticamente foi minha primeira lotação, né, na Polícia Federal, quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Meu curso foi em 1989, aí eu me apresentei lá em janeiro de 1990. E é uma coisa muito interessante, né, que a gente chegou, nós éramos, eu acho que, não me lembro quantos vieram para o Rio de Janeiro, acho que nós éramos 20, se eu não me engano. E todo mundo se apresenta, eles marcam um dia para todo mundo se apresentar, e aí começam as decisões, né, de onde você vai ser lotado. Então, todo mundo perguntava, pô, você quer trabalhar onde? Aí o cara falava, eu quero trabalhar em tal lugar. Aí mandavam para outro, né, e tal. Quando chegou na minha vez, me perguntaram, para onde você quer ir? Eu falei, eu quero ir para a DRE, a Delegacia de Repressão Entorpecente. Ah, tá bom, vai para o aeroporto. Aí fui para o aeroporto. Mas... Primeiro foi aeroporto, lá, depois DRE. Porque eu fiquei no aeroporto uns 2 ou 3 meses, cara, perturbando todo mundo. Toda folga eu ia na superintendência para ver se eu conseguia a relotação. Aí comecei a falar e teve um colega do aeroporto que virou para mim, pô, novinho, você quer ir trabalhar na DRE mesmo? Então tá, vou dar um jeito. Aí foi lá, bom, enfim, o cara conseguiu minha relotação para a DRE. Então eu cheguei lá novo. Mas quando chegou lá, o que te surpreendeu mais? O que te motivou mais? Ah, tipo cara, de crime, assim, né? De tráfico. Não, basicamente, né, a função nossa era isso, né? Investigação em cima de tráfico de drogas. E tinha uma estrutura bem montada, com pessoal de análise, tinha uma seção de análise, né, que inclusive tinham sensores federais, né, que como a carreira acabou naquela época, muitos foram lotados em delegacias. Nossa, e lá tinham acho que 2 ou 3 que trabalhavam com a gente, ajudando na área de análise de informações. Isso era o setor estava bem estruturado. Agora a carência sempre foi de mão de obra, né, de pouca gente, o efetivo pequeno, e falta de viatura, né, carros antigos e tal.
Então, isso é o que mais me impactou assim, na chegada, né? A carência de recursos. Né? Pô, computador, não tinha computador. Né? Não tinha. Em Então, que ano foi simplesmente, isso? isso foi em 1990, janeiro de 90. Você tem ideia, não tinha nenhum computador. Como é que Os vocês faziam? É tudo relatório, manuscrito? era assim, fichas, né? Nós tínhamos fichas, as pessoas já tinham sido presas, relatórios de investigação, né? Que você recebia ordens de missão. Então, os relatórios eram datilografados, a gente tinha que datilografar isso, entregar para o setor de análise, pro delegado. E daí nós começamos a buscar melhores recursos, né? Como informatizar a delegacia, né? Brasília ajudou com carros novos, enfim. A coisa E quem foi. eram os grandes traficantes da época? Porque Ah, aí já eram os comandos, não? eu acho que já existia o Comando Vermelho naquela época, mas assim, agora nomes, cara, são muitos anos, eu não vou lembrar assim de. Eu posso Era lembrar algo mais pontualmente de. pulverizado? Era mais pulverizado? Não tinha essas coisas de boca de fumo, favela, né? Já existiam isso. Isso não é uma coisa da década de 90, isso vem anterior a isso, né? Mas os Então. comandos não eram tão fortes, né? O comando vermelho já existia, mas não era tão forte como é Mas hoje, não. não estavam, não, eram, não tinha esse armamento pesado naquela época, no início dos anos 90, não tinha isso. Né? Era, digamos assim, o cara que podia ter uma pistola 45 lá. Pô, a arma que eu recebi quando eu tomei posse foi um revólver 38, cara. Não tinha pistola. Era um 38 padrão, cano de 3 polegadas. Aí na DRE tinha uns Magnums 357, mas revólver também, mas não tinha nenhuma pistola. Hoje todo mundo na Polícia Federal tem um bom armamento, né? Tem as Glocks, os fuzis. Sim, a gente tinha umas submetralhadoras HK, HK-MP5, que ajudava também, né? Quando a gente tinha algumas operações mais complexas. Mas o maior impacto foi isso, cara, ver a carência de recursos, né? Você sai da academia e chega no lugar, como o Rio de Janeiro, um grande centro, você encontrar essas faltas de recursos. A falta de recursos, né? Mas, enfim, mas o pessoal era uma equipe boa, cara, equipe unida. E ali eu fiquei, acho que fiquei de 90, acho que até 96, 97, alguma coisa assim, quando E fui para o nesse aeroporto. trabalho, você chegou em alguém que às vezes era alguém Cara, quando eu cheguei, se conhecido, um falava muito. artista, um político, alguém que naquele teu primeiro trabalho ali você falou, eita, cheguei numa pessoa. Não, 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 na chegada no início, não. Porque era assim, a Polícia, inclusive, Federal estava vivendo um momento que era logo. Eu não participei disso, foi antes de eu entrar. Foi da tal da Operação Mosaico. Foi uma grande operação desencadeada contra o tráfico de drogas, lá, que era do tal do acho que Toninho Turco, se eu não me engano, que foi preso nessa operação. Enfim, sei que foi uma operação muito grande da Polícia Federal, sei, no final dos anos 80. Então a DRE tinha um bom conceito, né? Porque foi uma investigação demorada e delicada, que eu não participei. Mas e aí depois a gente começa as investigações, a gente tinha muito contato, né? Estabeleceu muito contato com polícias de outros países, né? Então a gente começou a desenvolver trabalhos que visavam o tráfico internacional, né? Para o Brasil ou do Brasil para outros países, né? Então, Tem algum inclusive, caso específico que você lembra que seja interessante? cara, são muitas passagens, mas, por exemplo, alguns, nessa parte da cooperação internacional, que me impactou bastante, foi um trabalho que a gente fez em conjunto com policiais ingleses, né? Que eles estavam investigando uma quadrilha de traficantes colombianos e ingleses que estavam usando o Brasil como entreposto. Isso foi em 1994. E nós, junto com os policiais ingleses, e o Adido da Polícia da Inglaterra no Brasil, nós começamos a fazer vigilância em cima desse pessoal. E acabou que, depois disso, graças à nossa vigilância, que a gente conseguiu não só identificar todos os alvos e, inclusive, obter informações, né, dentro do decorrente dessas vigilâncias, que quando eles mandaram a cocaína para a cidade de Bristol, que é a cidade portuária na Inglaterra, eles foram Sim. presos. E a justiça de lá decidiu por nos ouvir. Então, eu e mais 2 colegas fomos convidados para depor no tribunal em Londres sobre esse Pô, que caso legal. de cooperação com outras polícias. E fora também outras. O FBI trabalhou muito tempo ajudando com a gente. Ah, tinha uma. Aqui Final no da Guerra Brasil, Fria, né? Final da Guerra Fria, o governo americano começou a investir muito no Brasil, né?
ajudando a Polícia Federal com recursos, com treinamentos, né? Muitos de nós fizeram um curso de inteligência patrocinado por outros organismos. O meu, por exemplo, ele foi com a Polícia Federal Alemã. Outros colegas foram fazer... É muito boa, né? É uma Polícia Federal muito boa, né? O BKA. Né? E o meu curso de inteligência foi com eles. Outros colegas tiveram a oportunidade de fazer na CIA, nos Estados Unidos. Então, foi uma época que, ali nos anos 90, a Polícia Federal começou a crescer muito. Né? O canil, foi construído um canil, a gente tinha cachorro lá na DRE também. Né? Então, enfim, nos anos 90 houve um crescimento muito grande da nossa atuação e começou a chegar, né? Como é computador. E alguns mecanismos de investigação, né, hoje são fáceis, de fácil acesso. Naquela época era muito difícil. Então a gente dependia muito de vigilância, né, que fazia muito tempo na rua. Hoje você tem mecanismos aí que permitem que você tenha acesso a mais dados com menos esforço físico, né, com menor exposição. Hoje, cada vez mais é um birô de inteligência, né, do que um trabalho de campo. Hoje, né? Exatamente. Sabe, essa investigação, ela cada vez mais ela avança e consegue... É um dos fatores que você sabe que foi que deu certo com aquela missão suporte, né, cara? Que foi justamente esse investimento na área de inteligência e com um grupo fechado, né, um grupo coeso, que deu o sucesso que foi aqueles 3 ou 4 anos que nós passamos ali. Entendeu? Então, vamos entrar na missão suporte. O que era a missão suporte, né, de uma maneira sucinta, mas para quem está assistindo? A missão suporte, cara, foi um momento que estava em crise, uma crise muito grande na área de segurança do Rio de Janeiro, tal como hoje, né? Ou talvez pior, não sei quando estava pior, se foi naquela época ou agora. A quantidade de assalto e sequestro era uma coisa absurda. Né? Praticado pelo Comando Vermelho, essencialmente. Aí até começou a ter uma fragmentação muito grande, né, cara? Que era Comando Vermelho, depois começou a aparecer terceiro comando puro, ADA, aí depois aparece a milícia, então começa começou a abrir depois. Aí começa a ser um somatório de organizações criminosas, né? Então, em 2003, eu estava no aeroporto já, que eu fiquei na DRE até 96, o então superintendente do Rio de Janeiro, doutor Jairo Kuma, decidiu criar o núcleo de entorpecentes no aeroporto e convidou alguns agentes para ir para lá. Eu fui um deles, que a gente estava na DRE já há algum tempo, e ele preferiu pegar alguns agentes da DRE, convidar e levar para o aeroporto para criar esse núcleo de entorpecentes, justamente porque também o aeroporto do Rio de Janeiro estava servindo de corredor para a saída principalmente de cocaína, né? E entrada daqueles os comprimidos de êxtase, né, vindo no caminho contrário, e foi por isso que a gente foi para o aeroporto. Mas aí em 2003 eu saí do aeroporto, voltei para a superintendência. Então, a gente vai falar do aeroporto, mas a missão suporte, quando ela foi criada, foi em 2003. Ela foi criada com o objetivo de quê, exatamente? Exatamente de combater o crime organizado no Rio de Janeiro em razão do que estava acontecendo no Estado. Né? Acho que foi uma decisão do então ministro Márcio Tomar Baixo, na época, ministro da Justiça, e quem foi encarregado de montar essa estrutura foi o doutor Luiz Fernando, que depois veio a ser diretor-geral e depois até foi o chefe da ABIN, se eu não me engano, né? Agora recente. Mas então, o trabalho ele consistia naquele trabalho forte, né, de acompanhamento. Né? Então nessa empresa, estavam acostumados a trabalhar na área de inteligência, alguns vieram do Rio Grande do Sul, inclusive do Colônia, né, para montar essa estrutura. E eu fui convidado para ir para lá. Né, e fui, e a maioria do pessoal que estava lá não conhecia, eram de fora, né, mas a gente começou a, devagarzinho, ir fazendo um pouco de investigação aqui, um pouco de análise policial ali, e inclusive no meu primeiro trabalho que a gente fez com eles foi prender um traficante da Ilha do Governador que estava escondido lá no Espírito Santo. Aí fomos lá buscar. Né? Isso aí até um colega que foi muito parceiro, um excelente analista de inteligência, o Luiz Carlos. Ele está aposentado já também. Ele foi muito persistente aí nessa investigação e a gente teve êxito. E a coisa foi crescendo. Cada vez mais a gente expandindo os nossos pontos de investigação, né? Porque é como se fosse um novelo, né, cara? Você vai puxando, a coisa vai vindo cada vez mais informação, mais informação, mais informação. E a missão suporte começou a aparecer. Né? Não como uma força-tarefa, aliás, não como uma coisa secreta, mas como uma força-tarefa que começou a ter êxito. E daí, cara, foi assim, juntou, foi uma coisa interagências, né, cara? Que aí teve as pessoas de outras agências que aí se aproximaram. Pô,
a inteligência das Forças Armadas se aproximaram, vocês também, com a parte da inteligência de vocês, também se aproximaram, e foram cada vez mais, a gente começou a ter mais fontes de pesquisa, mais fontes de informações que auxiliaram. Outras vieram forças-tarefas de Brasília também, para usar a estrutura criada na Missão Suporte, para poder fazer investigações que eram de interesse de outros estados, mas não tinham suporte no Rio de Janeiro, iam para lá também, usavam espaço que a gente cedia para equipes de outros estados, enfim. E a coisa ganhou um vulto muito grande. Quando a gente viu... Você lembra de alguma prisão grande dessa época que tenha tido uma repercussão? Foram muitas, né? Foram muitas, cara. Mas o que mais realmente, eu digo, para mim, a fase mais importante foi aquele ponto que você tocou, quando a gente começou a entrar nas quadrilhas de assalto a banco. Né? Porque você falou isso aí, cara, eu tinha um número exato, mas no período de um ano, eu acho que foram cerca de 60 e poucas operações, mais de 100 presos, e eu acho que em nenhuma delas a gente chegou assim, a ter... Todas as pessoas foram presas, ninguém saiu ferido, tudo isso, né? E muitos... Tem uma que foi muito, muito importante, não sei se você vai se lembrar, eram uns camaradas que eles estavam, uma quadrilha, que eles estavam pretendendo interceptar carro forte que fazia a coleta de dinheiro em Teresópolis e Petrópolis. Sim. Né? Então a gente conseguiu pegar esses caras, todos eles, num sítio que eles estavam escondidos, porque naquele dia eles iam interceptar o carro forte. Pegamos eles de madrugada no sítio. Aquilo ali foi primorosa, muito bem planejada, muito bem executada, uma operação de altíssimo risco, que os caras estavam muito bem armados, estavam com uniformes da Polícia Civil, para se disfarçar de policiais para poder parar, né? Fechar o trânsito, tudo isso. Até o caminhão que eles iam usar para bloquear a estrada a gente conseguiu. Né? Então, enfim. Ali, você falou desse caso, eu lembrei de um logo no início, talvez um dos primeiros trabalhos que eu tenha participado em conjunto lá com a missão. Relativamente não era tão perigoso, mas foi um funcionário do banco que foi aliciado. Ele morava numa casa, República, alguma coisa nessa linha, com outros dois. Eu não me lembro se era Itatiaia ou Itaipava, um dos dois. E ali o pessoal do tráfico começou a viciar ele. Ele trabalhava e saía do banco, ia tomar uma cerveja, o pessoal encostou, aquele faz sempre, e vai dando uma droga, e ele começa a não ter dinheiro para pagar, e fica, e vai. Pode consumir, não precisa pagar. E depois de alguns meses, cobraram a conta dele. A conta era ele amarrar, ele abrir a porta, que ele ia ser amarrado em conjunto com os outros dois funcionários, ele já tinha dado as informações, só que tudo estava na escuta na missão suporte. E aí eu lembro que a gente foi lá para... Não me lembro se era Itaipava agora ou Itatiaia, um dos dois. E aí ele foi preso em flagrante, funcionário de carreira, que acabou sendo demitido, preso e tal. Então teve muito trabalho interessante, né? Foi mais um... E a quadrilha depois presa também. Pô, teve, por exemplo, outro também que a gente contou muito com o nosso pessoal lá de Foz do Iguaçu, né? Foi um camarada que a gente, por acaso, achou, esse cara, ele entrou atravessado numa investigação e a gente puxou um outro fio para investigá-lo. E esse camarada, ele mandou buscar uma maconha no Paraguai, aí foi lá, negociou e tal, e depois voltou e esperava receber essa maconha aqui. Cara, graças ao nosso pessoal lá de Foz do Iguaçu, a gente conseguiu localizar o caminhão num posto de gasolina, eles anotaram a placa do caminhão, aí falaram, é o único caminhão que... Porque lá já parece que já estava fazendo as câmeras já estavam bilhetando, né, a placa de carro, então conseguia... Aí eles conseguiram, o caminhão teve aqui sim, passou por aqui e tal, agora a gente não sabe. Aí eles foram procurar, acharam um caminhão com as mesmas características, e falou, só pode ser esse. Aí, só que o caminhão estava vazio, ainda estava vazio. Aí depois, quando eles deram a placa, a gente, através do pessoal de lá, conseguiu... eles estavam com interceptação lá já, então eles conseguiram dizer pra gente, eu acho que saiu daqui hoje. E aí a gente passou, acho que uns 2 ou 3 dias na estrada aí, atrás desse caminhão. E aí o cara ele deu uma bobeira, cara. Ele foi comprar um carro novo para fazer esse trabalho. Né? A gente descobriu que ele tinha comprado o carro, fomos na concessionária, o carro estava lá, carro que ele comprou. Aí ficou, né, cara? Aí ficamos na estrada esperando. Aí vieram os dois juntos, caminhão, carro, tudo. Só que caiu lá e a gente pegou em Barra do Piraí. Mas eram, acho que 3 ou 4 toneladas de maconha. Eu sei que era tonelada de maconha, alguma coisa assim, 3 ou 4, e mais, acho que 3.000 cartuchos de munição para fuzil, que iriam para uma favela no Rio de Janeiro, que eu não me recordo o nome. Mas, enfim, eu sei que era na região da Baixada.
Mas isso, é o que eu quero dizer, que é um trabalho grande, que não é uma coisa da noite para o dia. Isso leva 2, 3 meses você investigando, depois tem que planejar a Sim. operação, né? Às vezes de Então, risco, né? sim, sim. As de assalto a banco todas elas eram de alto risco. Teve uma delas que foi no dia do meu aniversário, ali em Botafogo, num banco, os caras foram assaltar o banco de manhã. Todos os caras que estavam envolvidos na operação estavam usando colete à prova de bala, cara. Os bandidos. Acredite se quiser. E tinha uma Tipo uma funcionária, vigilante que estava tinha que uma tava na vigilante. parada. Eu fui nesse, Tava. eu estava lá. Então, a Ela vigilante trocou, era inclusive, a munição do colega. isso, dos colegas. Trocou a munição da arma dos colegas, exatamente. É, Só que a eu gente lembro já desse sabia de caso. tudo, né, cara? É, Então, assim, eram operações de risco elevado, mas a gente tava, outras o COT nos auxiliou, né? Porque chegava num nível tal que a gente pedia o pessoal do COT. Aliás, o COT passou a deixar um grupo baseado no Rio de sim. Janeiro, Comando de Operações Táticas, né? Teve um que eu Justamente fui em por fazer Campo as Grande. operações. Você falou do COT, eu lembrei que foi o COT. O que aconteceu? Eles iam fazer a agência do Campo Grande ali no centro, onde tem até uma igreja em frente. O Isso, COT ele foi com uma Kombi, desceu para o estacionamento, que é uma descida, ficaram exatamente. escondidos ali, todos eles, bastante tempo você vê. O cara não pode ir ao banheiro, tinha que fazer dentro da garrafa, né, aquela dificuldade. Na hora que eles passaram, o Ricardo falava muito isso, o Espírito Santo de orelha falou para eles assim: esse não, hoje não. E aí eles passaram direto na escuta, eles falam, né? Olha, não sei porquê, eu estou com um pressentimento, vamos para Niterói. E eles fizeram um outro banco até, outra bandeira em Niterói. E ali não foi formação, ali foi mesmo o Santinho de orelha que falou para ele: ó, melhor hoje não, troca aí de local. O cara saiu de Campo Grande para Niterói. Eu lembro desse caso. Cara. É, É muito, cara. muito bom. Não, E tinha a equipe coordenada pelo doutor Mariano, né? O doutor Mariano, uma pessoa sim. sensacional, que depois veio a ser secretário. Ali, Então, ali todos nós aprendemos muito, cara, e até não só na área de investigação, como a gente passou a também ver no que o Rio de Janeiro estava se transformando, né, cara? Que chegou ao ponto que chegou. Na verdade, o descaso maior é das autoridades, né, cara? Os caras não querem que dê certo, né? Sem dar nomes à pessoa, né? Mas você vê como o Rio de Janeiro sofre, né? O Rio de Janeiro então, essa é sofre. uma pergunta que eu ia te fazer. Quando você, como policial, começa a atuar, né, para proteger a população, cumprir a sua missão como servidor, mas você começa a esbarrar numa limitação, ou às vezes numa interferência, ou num descaso, enfim, talvez um pouco de cada um, da política, né, de quem está acima ali do servidor. Como é que é esse sentimento? Como é que é isso? Né? Você começa a ver que Frustração, né, existe cara? um É de sistema. frustração. Você vê, a gente tinha. Outra coisa que a gente chegou a fazer lá na Missão Suporte, a gente começou a mandar agentes nossos para Foz do Iguaçu, para Mato Grosso, para Rondônia, né, que são locais de interesse Sim. para a gente, para a parte da repressão entorpecente. E isso começou a causar incômodo, né, cara? Isso começou a incomodar um pouco os superintendentes de cada regional, e ciúmes de outras pessoas que estavam acima da gente, né? Pô, como é que é, se referindo até com desprezo ao doutor Mariano, mas esse delegado aí, que ninguém conhece, por que ele está fazendo Uhum. tanto trabalho? Então, sabe, começa a criar ciúme, Começou a aparecer muito, né? começa a criar ciúme, né? Em cima de outros caras. Um que falou dele, eu não vou citar o nome, mas era um estado aí de fora, depois acabou sendo, ele não era do Rio de Janeiro, mas acabou sendo superintendente no Rio de Janeiro. E nessa época, antes dele vir para o Rio de Janeiro, ele ficou incomodado com a gente estar com alguns colegas numa base, acho que, não me lembro que estado era, não sei se Mato Grosso, Rondônia, não me lembro onde é que ele estava lotado. E depois ele veio para o Rio de Janeiro. Ele implicava lá com a gente, com a Missão Esporte. Chegou lá uma vez, veio me perguntar se esses carros, essas viaturas aí, como é que a gente controlava a viatura. Aí ele me parou no Estava pátio. Eu falei, incomodado. estava incomodado. Falei, se o senhor quiser, eu tenho lá as planilhas de tudo que está lá, para onde a viatura vai, para onde mas eu tenho notícias aí que os carros saem sábado e domingo. Eu falei, doutor, o tráfico não para de trabalhar sábado e domingo, doutor. Ao contrário, né? Cara, isso aborrece, cara, porque eu vi o pessoal se desdobrando, a gente virando noite, cara, né, trabalhando de madrugada. O cara vem com uma história dessa. Aí, quer dizer, eu pergunto, então, vem cá, se eu fosse o cara que eu tô vigiando, o cara estiver na praia, eu vou fazer o quê? Vou vigiar o cara onde? Não pode ir à praia que tá indo na praia no horário de É, trabalho. mas é isso aí, cria. Mas assim, Mas eu entendo. Tem gente que, cara, não é.
Mas na época da missão, Montanha, Ah. na época da missão, vocês, é lógico que se você puder falar, obviamente, vocês chegaram a fazer algum trabalho que não só incomodou por uma questão de vaidade, mas que chegou em alguém que o pessoal, dá uma segurada aí, vocês estão rápido demais. Ô, João, eu não posso dizer para você que não aconteceu, mas eu posso dizer para você o seguinte, que a coisa ela acontece de uma forma velada, né? O cara não chega assim, Tão direto. é tão direto. O cara vai assim, começa a cortar recurso, entendeu? Diminui pessoal, se você precisa de Começa a viatura, não podar, né? tem. Começa a Começa podar, né? exatamente, a engessar a máquina, né, cara? É, eu acho que sim, que essa missão esporte acho que incomodou muita gente, cara. Eu acho que incomodou bastante. Eu não só. E tem pelo lado de poder estar chegando em pessoas que não se desejava que tivesse chegado, e infelizmente muitos deles estão por aí, né? Tiveram operações de grande porte que não foram nem. Não vou dizer que elas aconteceram não foi a missão suporte que executou, mas que a missão suporte serviu de. Assim, como ferramenta, né? Devido a que a gente tinha conhecimento de inteligência, que a gente podia produzir, ela acabou servindo de base para essas investigações que eram conduzidas basicamente por Brasília. Mas às vezes a gente via que as coisas esfriavam, assim, do nada, né? A coisa esfriava e só mais na frente você vai entender por quê. Eu digo assim, Sim. só depois que os anos E tinha o passam. uso da máquina também? Desculpa, Montanha. Pode terminar. Não, assim, diretamente não. Por exemplo, vocês começavam uma investigação, teve alguma vez, por exemplo, você começou uma investigação ali pelaquela estrutura da missão, que era muito boa, e aí, pelo andar, você vê, opa, peraí, isso aqui, esse pedido não é bem um crime, né? É, na verdade, um levantamento. Assim, é difícil, né, cara, Montanha? é difícil, porque muitos deles ainda estão por lá, né, cara? Muitos deles, assim, tem algumas operações aí que ficaram famosas, tem gente aí que ganhou um apelido que até hoje tem, né? Entendeu? Tem uns vampiros por aí que até hoje estão circulando, né, cara? Então é difícil eu falar disso, porque eu digo assim, Verdade. quando interessa, eles começam a podar, né? Tem aquela história, né, como a gente diz muito na polícia lá, pô, mas fulano, não, fulano caiu pra cima. Aí diz assim, chega, pô, ó, fulano, que vamos transferir o João aqui, vamos botar ele pra ser chefe lá em tal lugar, e vamos botar outro ali, entendeu? Tá muito Não, acelerado. tu começa a incomodar muito. Isso É, acontecia também lá, né? Você começa a incomodar muito, o cara fala, olha, você está fazendo um trabalho excelente e você vai ser promovido. E era mesmo. Só que era lá para o final do país, vai lá para a ponta, vai para um cargo até maior, mas sai daqui que está atrapalhando, né? Montanha, então, nos anos 90, fala. não, isso aí você é muito bom, preciso de você em outro lugar. É tão bom que eu Exato. vou te mandar. Essa sagacidade toda tá voltando lá em Rondônia. No Rio Isso. já Vai falar, tá ó, preciso enchendo de muito você saco. lá. Cara, mas é assim Cara, mesmo. você começou nos anos 90. Se você pudesse fazer uma comparação hoje do que era o crime quando você começou, eu estou falando de estrutura, tecnologia, porque é óbvio, né? Você falou aí do início da leitura de placa. Poxa, hoje você tem a leitura facial, você imagina, né? Tem a oportunidade de Sim. o vagabundo passa, a câmera já fala, tá ali, Montanha, é só pegar ele. Mas não estou falando de tecnologia só, não. Depois a gente até pode falar um pouquinho. Mas você acha que, independente de tecnologia e tal, o crime hoje, ele é mais forte ou mais fraco? Isso tem também uma relação, a tua resposta, se é mais forte ou mais fraco. Tem uma correlação direta da política de segurança pública? Fiz uma pergunta embolada, né? Mas João, ele é mais não, forte na ou mais verdade, fraco assim, o crime hoje? E a tua resposta tem ligação com a política? sim. E quando eu falo política, eu não estou me referindo ao político, ao deputado, ou ao governador, ao prefeito. Não, estratégia de segurança A pública. estratégia, exatamente, a estratégia. Adota. Agora, sim, isso não tem Você acha dúvida, que que é muito mais aumentou? forte. Aumentou? E Mais muito. forte, né? Não, está muito mais forte. Isso. Basta Mais você ver que estruturado. muita gente não quer admitir, né, cara? Mas está no noticiário, cara. O Comando Vermelho está espalhado pelo Brasil. Comando Vermelho, PCC. Pô, eles hoje. Você Que tem das 1.000 20... postos em São Paulo, 1.000 postos de gasolina. 1.000 postos de gasolina. Eu sei. Mas eu digo para todo mundo, eu acho que
Acho que não tem Estado brasileiro hoje que não tem a presença do Comando Vermelho ou do PCC. Eu acho que não tem. Eu não sei aí, parece as praias do Nordeste, já andaram invadindo também o Nordeste. Aí, já, os paraísos todos. Pois é. Aí a pergunta que fica é, mas vem cá, não tem polícia? Tem polícia na rua. Agora, será que a polícia está podendo investigar? Será que a polícia pode reprimir, né? O Rio de Janeiro, você vê aquela história de milícias, as pessoas que estavam envolvidas com os milicianos, né? Não são como é que se diz? Não é só o cara que está ali que quer fazer a vez de justiceiro. Tem o cara que está por trás dele. Tem umas ligações que envolvem políticos, né? Não é a política, que envolvem políticos, né? Que estão aí, né? Estão aí, estão sendo presos também, enfim. Você vê agora, parece que até o presidente da Alerj não pode assumir o cargo de governador interino porque está enrolado em outra coisa, ele está passando informações, não sei para que organização criminosa, não sei se isso é... Bom, é o que a imprensa está dizendo, também não sei se é verdade ou não. Deixando claro que você hoje mora fora do país. Né? Então... Não, eu deixei o Brasil por, na minha opinião, questão de segurança minha e da minha família. Tá? Fica muita dívida, né, João? O trabalho do policial acaba sendo visto, né, mal visto pelos próprios criminosos. Né? O cara acha que quem não, mas aquele policial que me prendeu, então, pô, prendi porque cometeu crime. Não prendi porque prendeu o cara. Não estava passando na rua e prendeu. E aí quando você começa a chegar no andar de cima, cara, a coisa começa a ficar um pouco mais... eu fui, o pessoal lá na época, lá, o pessoal da inteligência me chamou e me avisou. Como é que anda a tua segurança? Eu falei, não, tu tem segurança, eu não ando com segurança. Então, vamos rever isso, que você vai ter que andar por causa disso. Inclusive, um dos caras que estava participando disso aí está preso, graças a Deus. Né? Então, claro que eu não vou dizer o nome, mas ele sabe quem ele é. Então, vejo que hoje o impacto, cara, do crime organizado no Brasil, e sobretudo em cidades como o Rio de Janeiro, olha, perderam a mão, cara. Perderam a mão. Basta ver o resultado aí. 15 anos, se continuar assim, você... Não, cara. Aí eu vejo as notícias que eu vejo daqui. A gente acompanha, falo com alguns colegas e tal. Então, o que eu vejo do crescimento dessas chamadas organizações criminosas, que acho que de organizado não tem tanto, né? Mas eles estão com muito poder, cara, territorial. Né? Mais do que o poder de dinheiro, eles estão com poder de território. Você vê que uma operação que foi feita, foi esse ano, né? Que o BOP fez uma mega operação lá e matou acho que 100 e poucos caras, morreram 100 e poucos bandidos. Cara, era um exército. Os caras estavam de roupa camuflada, com armamento potente. Isso não é mais só uma questão de polícia e bandido, polícia e traficante. Isso é uma situação de guerra. É uma guerra urbana. O doutor Mariano, na entrevista, ele falou isso, né? O crime ele precisa de território. Precisa de território. Sim, né? sim. Território. Então... Mas o Estado tem que ser forte. Pois é. Está perdendo território, Montanha. Está perdendo território. Porque já estão fazendo barricada na rua, não é mais, na rua mesmo. Né? Agora deu até uma recuadinha, mas estavam fazendo barricada na rua, não é mais na entrada. E aí falar, mas o juiz solta. Cara, mas o juiz cumpre a lei. O cara faz o outro item que eu quero entrar. Eu estava esperando você terminar. Você falou assim, o pessoal reclama da polícia, é o que eu mais vejo. Então, agora mesmo teve um caso, até assim, não tão de crime organizado, um indivíduo em Santa Catarina que agrediu uma moradora no condomínio, mas ele já tem 5 anos de agressão a todo mundo, corta as câmeras, tira a roupa, faz um monte de... E aí as pessoas começaram a cobrar lá da polícia, né? E aí um policial fez um vídeo hoje que eu achei interessante. Ele foi narrando todos os crimes principais que ele fez, né? As infrações e tal, e dizendo o que a polícia fez em cada um deles. Ou seja, ele falou, olha, nós cumprimos nosso papel cada um. Agora, precisa prender. Então a legislação não favorece, inclusive, muitas vezes é o juiz a pedir a prisão. E o que a gente vê aqui diferente, a gente vai entrar nesse assunto, que eu acho bem interessante, a questão da diferença da legislação brasileira e americana, como funciona a prisão. Aí, aqui o rapaz, vamos chamar assim, com 16 anos, né? Foi uma entrevista também que fez com o procurador Marcelo da Rocha Monteiro, que achei muito interessante, né? Ele falou, até rindo, ele falou, aqui o rapaz com 16 anos, ele muda o destino do país, voltando para presidente, mas ele, coitado, não tem a noção de que matar alguém é uma coisa errada. Então, esse hoje é o retrato do Brasil.
Então, então a gente vê pessoas presas com 78 anotações criminais. Isso é o que deu a anotação, né? Fora o crime que ele cometeu e não deu a anotação. Então, assim, qual é a diferença, você que está morando nos Estados Unidos, né? Não vou dizer a cidade, se você quiser seguir, mas está morando fora do país, qual é a diferença do que você vê aí da legislação americana, que dá a condição da polícia atuar? A gente conversou outro dia até sobre isso, né? Você falou da rapidez, do pragmatismo, da velocidade, e da brasileira, né? O que você pode falar de bom? Eu sei que a cultura é diferente, país diferente, mas... João, a cultura é diferente, não tenha dúvida. Sim. Mas, assim como o Brasil, esse aqui é um país em que... Difícil dizer assim que todo mundo aqui é americano. Porque, se na verdade você for olhar, os Estados Unidos ele foi colonizado por ingleses, franceses, né, alemães. Então tem uma diversidade aqui de pessoas que construíram esse país, né, assim como o Brasil. Só que aqui a diferença é que todo mundo pensa no coletivo, pensa na comunidade. Ninguém pensa em si próprio. Todo mundo pensa. Então, o seu vizinho tem o mesmo direito que você. Então você não pode chegar aqui e querer botar o seu muro 50 centímetros para dentro do terreno do vizinho e depois dizer, eu vim aqui, morei primeiro, eu cheguei a meu. Entendeu? Não existe. Se você for lá no seu vizinho, dar uma paulada na cabeça dele, abrir a cabeça dele, você vai Rapaz, preso? você, aqui, a Flórida, eu digo que os dois estados onde você entrar numa casa, se você arrombar uma porta de uma casa e entrar, e a possibilidade de você encontrar um cara armado dentro da casa é de 99%, são basicamente a Flórida e o Texas. Tem outros. Uhum. Tá? Mas esses dois, a probabilidade de 99% de você encontrar um homem armado dentro da casa. Ou uma mulher. Agora é o seguinte, eu não posso brigar com você, chegar e passar assim na porta da sua casa, fazer assim com o dedo pra você, como que eu vou te matar. Cara, acabou. Se você filmar isso aí, eu tô preso. Acabou. É simples assim. Então, pô, todo mundo... Eu cito um fato aqui que aconteceu comigo, que é a casa onde eu moro, a porta é um pouco recuada. Então você, para tocar a campainha, você tem que entrar como se fosse num recuozinho, tocar a campainha e tal. Aí um dia desse, eram 9h30 para 10 horas da noite, mais ou menos, pá, tocou a campainha, eu fui lá olhar, eu vi um vulto só, né? Saindo dessa entradinha. E aí, acendi a luz, abri a porta, era um policial. Aí eu, boa noite, boa noite. Ele, pô, foi o senhor que chamou para reclamar do barulho? Aí eu falei, não fui eu. Aí ele olhou assim o número, eu acho que eu errei de casa. Eu falei, olha, deve ter sido minha vizinha, que ela é uma senhora, mora sozinha, né? E ela fica muito incomodada com o pessoal fazendo festa aí e tal, isso aqui. Aí ele, tá bom, o senhor me desculpe, e saiu. Aí você sabe por que ele saiu? Ele tocou a campanha e saiu? Se ele tivesse dentro, ele teria invadido a minha casa. E ele não pode fazer isso. Não pode entrar. Não pode entrar. Se eu, por exemplo, se você roubar minha bicicleta, aí você leva para casa. Aí eu chego na sua casa com a polícia, eu falo, minha bicicleta tá aí dentro. Aí o policial vai chegar, olha, tá aí dentro mesmo? Porque se eu entrar aí dentro e não tiver, eu tô preso. Mas se ela tiver, ele pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. E o processo, né? A gente está falando sobre isso. Como é que é o processo? Sim. O cara é preso, como é que faz? Aí, João, a gente entra numa outra coisa que é completamente diferente. Eu acho que é o Brasil. nosso maior problema no Brasil, que a gente tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, agora as guardas municipais. E, aliás, no Rio de Janeiro, é no Rio ou São Paulo que vai ter, já tem Polícia Municipal? Acho que é Rio, né? Agora, o Rio já tem, Força Policial. Polícia, é. E a Polícia Penal, né? Ainda tem a penal. Ainda tem isso, tem a Polícia E Penal agora é agora polícia. também. E, na verdade, cara, aqui tem cerca de 200 tipos de polícia diferentes, acho que no país inteiro. Porque você tem a polícia estadual, você tem as polícias federais, né, que são agências federais, mas que tem poder de polícia. Você tem as polícias estaduais e tem vários. Pô, o FBI tem a polícia do FBI. Dentro do FBI tem uma polícia. Agora, todos eles têm o que a gente chama Mas no isso Brasil. deveria ser pior? Tanta polícia assim? Deveria, mas por que funciona? Cada um no seu quadrado. Primeiro que você tem domínio territorial. Agora, por exemplo, falei que tem uma polícia aqui onde eu estou, tem uma polícia estadual e tem uma polícia de cada cidade tem a sua. Cara, mas se for problema de tiro, por exemplo, alguém começou a dar tiro, vai todo mundo, cara. Não tem aquele negócio aí, não vou lá não, isso não é problema meu. Vai. Determinado problema. Ou quem estiver passando atende a ocorrência até chegar o cara que domina o território. Então a polícia aqui, ela tem uma visão territorial, né? E todas elas têm o que a gente chama de ciclo completo de polícia. O cara que prende, o cara apresenta o relatório. Não tem inquérito policial, tem uma investigação. Tá? Então, o cara que faz a prisão, ele vai sentar, vai fazer um relatório,
Ele já, o cara que foi preso, vai ser interrogado na delegacia, vai para o relatório do investigador e quem estiver investigando. O promotor acompanha essa investigação e depois vai lá enviar para a justiça. Entendeu? Então, ou seja, não depende do policial militar fazer uma prisão aqui, tem que levar para a delegacia de polícia, que o delegado foi jantar, que o escrivão saiu também para jantar, aí chega outro com outra ocorrência, e aí não dá, cara. E aí fica uma briga de poder, aliás, de perda de poder, porque, mas se a polícia for, polícia militar puder fazer inquérito policial, enfraquece a polícia civil. Mas se a polícia civil puder fazer operação com isso, enfraquece a polícia militar. E se você for olhar, cara, uma outra coisa que eu acho assim, inacreditável é isso. E, a visão que os nossos policiais têm, cara. Aliás, eles são levados a isso, né? Todo mundo é um soldado de guerra, cara. E o cara, porque ele é levado para isso, ele é levado para um ambiente que tudo é no combate. Você acredita que a unificação seria um caminho melhor, não, interessante? Unificação não. Eu acredito que o caminho melhor. A gente discutiu isso muito na Secretaria de Segurança, muito. Até com não só colegas da polícia, colegas de lá, secretários, subsecretários, como alguns colegas da Polícia Militar, Polícia Civil, da Federal. O que eu acho que a grande solução seria o ciclo completo de polícia, entendeu? Desde que você está sendo ou território ou tipo penal. Então, digamos assim, essa aqui é a polícia da Barra da Tijuca. As ocorrências são ali dentro, seja de investigação, seja de patrulhamento ostensivo, são daquela polícia. Entendeu? Agora você fica, a polícia militar, eu falo, o cara entra pra polícia militar, aí ele quer trabalhar na P2, porque ele não quer andar fardado. Entra na polícia civil, aí o cara não quer andar fardado, quer andar igual o Rambo, né? Aí vai pra Core. Aí, você vai pode até não ir pra Core, mas na delegacia dele ele tá que nem o Rambo. Aí eu falo, caramba, gente. Um tem que andar. Eu acho que o policial civil devia ter o papel de investigador. Não estou dizendo que ele não deve ter o grupo tático da Polícia Civil. Claro que tem que ter seu grupo tático. Né? Agora, se a função primordial do cara é investigar, você não tem que andar com aquela polícia secreta, né? Polícia secreta escrito no peito. Então, acho que essa visão que eu tenho, eu fiz curso aqui em três departamentos de polícia, já tem, que é uma coisa que eu acho muito interessante também, que eles chamam de Polícia Cidadã, Civilian Academy, né, que eles chamam o curso. Para quê, cara? Eles querem o quê? Trazer a população, para a população entender como a polícia funciona, como eles podem obter ajuda da polícia e ajudar também como denunciando, fazendo denúncia. Digamos, mas tem boca de fumo aqui? Tem. Mas alguém denuncia, a polícia vai lá e acaba com aquilo. Então, cara, você vê, mas então num país que todo mundo pode comprar, meu cara, é raro. Mas tem esses atentados aí que fazem numa escola, vai lá um cara armado, mata um punhado de gente. Cara, é um ponto fora da curva. Como também tem o cara que estava dentro da igreja e matou lá o cara que queria dar tiro dentro da igreja. Se não tem ninguém armado na igreja, ele teria matado alguém. Sim. Né? Então, assim, você sente seguro, então, andando nas ruas aí? Com certeza. Sem sombra de dúvida. Não quero dizer que mas a porta da minha casa fica aberta. Não, fica trancada. Mas eu me sinto muito mais seguro. Muito. Se você falar aqui em carro blindado, vão rir, né? Falar, tá maluco, carro blindado? Tem necessidade. Aqui. Não tem, cara. Isso que eu te disse. Aí voltando. Outra coisa que eu ia chamar a atenção, que é interessante, esse negócio de poder andar armado. Porte de arma é muito simples aqui para tirar. Né? E a Flórida, acho que 6 meses atrás, porque aqui na Flórida você podia portar sua arma, mas oculta. Você não poderia. Agora, na Flórida está permitido o open carry, ou seja, você pode carregar sua arma à vista. Né? Então você pode pegar, botar ela num coldre na cintura e sair andando no meio da rua. Porém, você não pode entrar em escola nenhuma, você não pode entrar em nenhuma repartição pública, aí com ela nem oculta você pode fazer isso. Você não pode estar num bar bebendo, armado. Então tem uma série de restrições para legitimar isso, né, cara? Então, por exemplo... Se você der um tiro em alguém de uma forma justa, você vai preso de fato, né? Vai. Pode até não ficar preso, mas vai ser preso. Pelo menos detido, encaminhado para uma sede policial, vai. Entendeu? Mesmo que fala, é claro que se invadiram sua casa é uma coisa diferente, né? Mas provavelmente você vai ser conduzido para... Ou um investigador vai tomar seu depoimento ali na hora e depois volta se precisar de mais informações. Mas, ou seja, você se sente seguro e você sabe que você está seguro. Se você ligar, a polícia vai chegar aqui. Meu condomínio, cara, onde eu moro, ele é aberto, não é fechado. Né? A gente fala condomínio porque não tem comércio aqui dentro, não tem escola, não tem nada, é só a sua casa.
Mas volta e meia, de noite, tem um carro da polícia parado num dos cruzamentos das ruas aqui. Sabe por quê? Porque tem uma placa de stop sign lá, né? O cara tem que parar naquela placa vermelha de stop. Aí tem cara que não para. O policial já liga a sirene, desce do carro, ele não multa. Ele fala, avisa, explica e lança um flag lá no computador dele. Se pegar de novo, ele vai multar. Aí Então, pode até não ser, pode ser um colega. falando de multa, né? Que a gente vê aqui no Brasil, aqueles filmes e tal. O cara recebe uma multa, ele vai lá sentar na frente do juiz. Depende da multa. Depende do tipo de Pode ir. multa. Como eu falei, a do stop sign. Se você não passou a primeira vez, é o que eu te disse. Provavelmente o guarda vai nem te multar, só vai dar um. Que eu falei, flag assim, ele vai no computador dele e depois registra lá, né? Que fulano de tal. Cartão amarelo. Um cartão amarelo. Então, por exemplo, se você passar a segunda vez, aí ele já pode mandar você para a corte. Tá? E tem aquele negócio também do ranking na tua carteira, né? Vai botando pontos. Chegar no número de pontos, tem que ir para a escolinha de trânsito. Mas ele manda lá para a corte? Manda é uma audiência de custódia lá? Que ele vai chegar não, lá? Na verdade, é uma audiência, digamos, já você tomar uma bronca do juiz e ele Vai mandar mandar você pintar um meio-fio lá qualquer? Não, vai para a escola de trânsito. Vai mandar você frequentar uma escola de trânsito e depois, você aprovado, ele vai devolver a sua carteira. Entendeu? Aí tem audiência de custódia? Não. No formato nosso? Não tem. E como eu te disse, eu acho que não sei da cabeça de quem saiu isso, eu acho errado, mas, enfim, tem que se cumprir a lei, né? E até acho que muito juiz está sendo, na verdade, penalizado por isso, porque o juiz chega lá e tem que soltar. Às vezes o argumento Vamos lá, o policial, como tem um juiz que estava brigando aí com a polícia militar de um estado aí, que ele disse que o policial militar estava investigando, que ele não podia investigar, que ele sabe que não pode. O juiz inverteu a coisa, mas enfim. Como disse, você aqui faz um relatório, prende o cara, encaminha o cara para o presídio, né? E faz um relatório que o seu chefe vai encaminhar para o promotor público que vai oferecer a denúncia. Aí vai ter audiência. Entendeu? Mas não é audiência de custódia, aí já é uma audiência preliminar, né? com advogado de defesa, com o promotor, o juiz, para falar sobre o caso, e depois vai ter o julgamento, se for o caso, né? Como aparece às vezes na televisão. Então, pô, não tem essa. Até porque eu acho inócuo, cara.